Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a difícil missão de falar sobre o maior paisagista do século XX. Estou falando de Roberto Burle Marx. Bem, ele foi escultor, designer, foi um grande pintor, cantor, desenhista e, acima de tudo, foi um grande jardineiro. Ele foi o maior paisagista do século XX. Burle Marx foi quem introduziu o paisagismo moderno no Brasil. Curiosamente, aqui na Praça de Casa Forte, ele fez essa praça com 3 estágios diferentes. São 3 lagos aqui. Ele introduziu a Mata Atlântica. Outro, ele introduziu plantas nativas nativas da Amazônia. E uma planta que é característica daqui é a Vitória Régia, que se deu muito bem, que se adaptou muito bem aqui. E, inclusive, hoje a gente tem uma festa com o nome de Vitória Régia em função dessa planta aqui nessa praça. E outra, ele introduziu plantas do bioma mundial aí, de outras regiões, e todas deram certo aqui. Infelizmente hoje praticamente 70% do projeto original já vem descaracterizado aqui, mas esse ainda é um exemplo de uma praça dele que deu certo aqui no Recife. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Burle Marx nasceu em 1909, em São Paulo. Ele era filho de uma pernambucana, Cecília Burle, de ascendência francesa, e o pai, Wilhelm Marx, um judeu alemão. Eles moraram aqui na Boa Vista, depois foram para São Paulo por conta de negócios do pai. Esses negócios não deram certo e a família se mudou para o Rio de Janeiro. Eles terminaram morando no Leme e o Burle Marx ele tinha uma família de muitos irmãos. Os pais tinham uma sensibilidade artística muito grande, então ele já foi criado nesse contexto. Já no Rio, eles moraram num casarão no Leme e ele já cuidava de um jardim em casa. A mãe dele era pianista. E ele já teve os primeiros contatos com os jardins no Rio de Janeiro, já num casarão que eles moraram no Leme. Ainda no Leme, ele, rapazinho ainda, ele conheceu Silvio Costa, arquiteto, aquele mesmo arquiteto de Brasília, que junto com Niemeyer fez a concepção do projeto arquitetônico de Brasília. Ele conheceu Silvio Costa. E Silvio Costa já começou a dar os primeiros projetos para ele. Ele gostava do trabalho de Burle Marx e já deu os primeiros jardins para ele. Mas aos 19 anos, Burle Marx ele viajou, foi para a Alemanha e foi fazer um tratamento para os olhos. E foi lá que ele se encantou com o paisagismo. Ele conheceu o Jardim Botânico de Berlim e lá ele ficou impressionado com a seção de plantas nativas do Brasil que ele conheceu na Alemanha. Então ele se perguntava muito como é que o Brasil tem tanta planta bonita, uma floresta tão complexa, e a gente não apresentava isso aqui nos jardins da cidade. Então ele ficou encantado com esse Jardim Botânico de Berlim, uma estufa especificamente que ele encontrou lá. E lá em Berlim ele passou 2 anos e teve contatos aí com exposições de Van Gogh, de Matisse, enfim, outros ases aí do mundo artístico. Bem, de volta ao Brasil, Burle Marx, influenciado por Silvio Costa, seu vizinho lá do Leme,
ele foi estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. E lá ele conheceu Oscar Niemeyer, que foi um grande parceiro na vida também, parceiro de tantos projetos. Bem, para vocês terem uma ideia de quem foi Burle Marx, ele fez simplesmente, concebeu o paisagismo do Aterro do Flamengo, do Parque do Ibirapuera, Pampulha, fez trabalhos na Áustria, fez trabalhos em Caracas, em Paris. Ele fez o Eixo Monumental de Brasília. Aqui no Recife ele fez mais de 10 praças, num período curtíssimo que ele passou por aqui, no início dos anos 30. O calçadão de Copacabana, alguns estão vindo aqui na minha cabeça agora. O calçadão de Copacabana, com aquelas curvas. Então ele era especialista em introduzir volumes nos parques. Ele quebrou aquela máxima dos jardins europeus de rosas com linhas retas e introduziu as curvas e os volumes e os contrastes aqui na paisagem aqui no Brasil. Ele era um cara que era um experimentalista, gostava de expedições, ele fazia sempre incursões em florestas com a equipe dele, trazendo e coletando plantas que ele fazia experiência de adaptações no sítio que ele tinha no Rio de Janeiro. Então ele teve uma contribuição muito grande aqui para o paisagismo aqui no Brasil. Bem, eu propositalmente vim aqui para a Praça de Casa Forte, porque a Praça de Casa Forte foi o primeiro projeto público de Burle Marx. Nós, recifenses, tivemos a sorte de tê-lo aqui no início da década de 30, onde ele fez inúmeros trabalhos, idealizou a maioria das nossas praças aqui. E nessa Praça de Casa Forte ele teve a oportunidade de fazer aquilo que ele mais sabia fazer, que era introduzir a nossa mata nativa aqui nos parques, dar um volume diferente. E essa praça é uma das praças que ficou, que é marcada pela boa conservação. Hoje ela é uma praça relativamente preservada em relação ao projeto inicial. Então está aqui mostrando um pouquinho aqui desse lugar que foi projetado pelo paisagista Burle Marx. Está gostando de Burle Marx e chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal. Se não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai estar trazendo novidades parecidas com essa aqui, resgatando um pouquinho da história da nossa cidade, da nossa cultura aqui. No início da década de 30, ainda com 20 e poucos anos, ele foi, a convite do governador, foi contratado para a diretoria de Parques e Jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do estado de Pernambuco. Estou na Praça Euclides da Cunha, a pracinha do Internacional. E Burle Marx, na época, ele teve muita coragem na concepção dessa praça. Ele encontrou muita resistência aqui, porque era uma região nobre aqui no Recife, era uma região de muitos casarões, dos senhores de engenho, da nobreza aqui do Recife. E ele fez um trabalho aqui inusitado, introduzindo a caatinga aqui nas praças do Recife. Bom, aqui no Recife, ele como diretor, ele passou aproximadamente 3 anos, mas nesses 3 anos ele concebeu a maioria das praças que a gente conhece aqui no Recife. Ele fez trabalhos belíssimos aqui, fez a Praça de Casa Forte, fez a Euclides da Cunha, que é essa que a gente está agora, que é a pracinha do Internacional, Chora Menino, a Praça do Arsenal, a Marcel Pinheiro.
a Salgado Filho, que é a Praça do Aeroporto, a Praça do Entroncamento, a Praça da República e os jardins do Campo das Princesas. Enfim, ele fez inúmeros trabalhos aqui. Ele realmente deu outra cara para a cidade. E desses trabalhos já conseguimos 6 que são tombados pelo IPHAN. Isso é um movimento muito importante porque isso implica na conservação perene, né, desses locais. A ideia de Burle Marx foi primeiro homenagear Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, e ele trouxe a caatinga. Aqui são plantas que são características do sertão, xique-xique, e ele fez uma transição aqui, fez uma cortina que seria a transição da Mata Atlântica aqui para o sertão. Isso, na época, ele encontrou uma reação muito grande. Aqui a gente tem exemplares de mandacarus e a prefeitura ainda recentemente conseguiu fazer uma restauração aqui desse espaço e está muito bacana ainda. Projeto de Burle Marx, que foi executado aí no início dos anos 30. Bem, saindo um pouquinho de Burle Marx, entrando um pouquinho aqui no Recife, eu fico muito triste quando eu vejo um trabalho desse, como ele fez, e algumas praças que a gente tem aqui no Recife hoje, como a Praça Marcel Pinheiro, o Largo da Paz, a Praça 17, todas essas praças concebidas por ele. O Derby, que eu não tinha citado, mas o paisagismo do Derby foi feito por Burle Marx. Então todas essas praças, elas carecem de muita conservação, inclusive algumas já estão com um ambiente completamente degradado, são bairros decadentes. Então fica aí um recado para as autoridades no tocante à conservação. Nós temos aí parques como o 13 de Maio, como o Parque da Jaqueira, que precisam de uma jardinagem constante e a gente não encontra isso. A própria Praça da República, a forma como Burle Marx concedeu, que ele abriu trilhas para o Tribunal de Justiça, uma trilha direta para o Teatro Santa Isabel, outra para o Palácio das Princesas, do Campo das Princesas. Hoje você encontra uma praça fechada, ela é fechada no cadeado. Então isso aí eu acho uma falta de visão enorme da nossa prefeitura, e fica o recado para uma conservação melhor das nossas praças. Eu sei que há um esforço, mas não é suficiente, e a população também ela contribui muito para isso. A falta de educação faz com que nossas praças fiquem cheias de lixos e elas fiquem completamente degradadas. Então fica o meu recado com relação a esse alerta, para que a gente tenha um olhar mais carinhoso aí com nossos parques. Entre os grandes trabalhos de Burle Marx, eu sou fã do Aterro do Flamengo. O Aterro do Flamengo é uma obra enorme, em que ele conseguiu dar um volume muito grande ali àquela área e trouxe espécies nativas da Amazônia, inclusive. Ele conseguiu aclimatar lá. Inclusive teve curiosidades onde ele tentou espécies da Mata Atlântica ali, não deu certo, mas trouxe espécies amazônicas e ficou com uma beleza ali, um presente para a cidade do Rio de Janeiro, assim como ele fez também o calçadão de Copacabana. Outra obra muito bonita dele é o Parque do Ibirapuera, Pampulha, os Jardins das Nações na Áustria, e
o Itamaraty em Brasília também, o Eixo das Nações no Itamaraty. Então o Burle Marx espalhou pelo mundo afora suas obras. Ele era um cara que gostava muito dos contrastes, do claro, do escuro. Ele trouxe para o paisagismo modernista volume, as curvas, coisas que antigamente só existia na Europa, aqueles jardins cartesianos, retos, com flores, com rosas, e ele sentiu uma necessidade muito grande de trazer a nossa flora para os parques e jardins aqui do Brasil. Ele inclusive assinou muitos projetos em fazendas, tem fazendas que têm jardins premiadíssimos, no mundo todo inclusive. Eles são jardins que são mais conhecidos lá fora do que aqui no Brasil. Então ele fez um trabalho belíssimo, é digno de tirar o chapéu. Acho que sempre é importante reconhecer isso aí, sempre é importante relembrar. O Burle Marx ele tem uma semana aqui no Recife, então os arquitetos e paisagistas, eles conhecem isso aqui. A gente tem aqui no Recife a Semana Burle Marx. Burle Marx, ao longo da vida, ele concluiu mais de 2.000 projetos. Ele era um entusiasta, ele gostava de realizar expedições. Nessas expedições ele levava uma trupe, inclusive de arquitetos e ambientalistas famosos aqui do Brasil, e ele se embrenhava nas matas e em biomas específicos, com o objetivo de coletar plantas que ele não conhecia ou plantas que eram novidades para ele levar para o sítio dele e fazer aquela aclimatação, introduzir em outros locais. Ele, em 1949, ele comprou um sítio que é o Santo Antônio da Bica, fica em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Esse sítio hoje chama-se Sítio Burle Marx e ele foi doado ao IPHAN. Esse sítio ele contém mais de 3.500 espécies catalogadas. No sítio tem a casa onde ele morou, casarão enorme, com muitas peças e adereços que ele mesmo fabricava e colecionava. Ele era um exímio pintor, então tem obras dele espalhadas pela casa toda. Ele gostava muito de cozinhar, gostava de cantar, gostava de receber muita gente. Era uma figura maravilhosa o Burle Marx, um cara que tinha um carisma muito grande e sempre foi respeitado pelos seus pares. Bom pessoal, para ilustrar isso aqui eu estou na Praça Maciel Pinheiro, uma praça que ela sempre foi tradicionalmente conhecida aqui no centro da cidade, fica na Boa Vista, lugar onde morou Clarice Lispector. Essa praça já foi muito bonita, tem um chafariz enorme funcionando, mas hoje é o símbolo de uma decadência, o símbolo de descaso. Ela hoje, inclusive, tem um componente social muito forte aí. A quantidade de pessoas desempregadas aqui. Obviamente, esse trecho desse bairro é um bairro já decadente, né? Já teve seu auge. Hoje é um bairro decadente, mas a praça está completamente relegada. Então, precisaria ter uma atençãozinha maior por parte das autoridades na questão da conservação e no entorno da praça, né? Hoje é um ambiente, digamos aí, até perigoso para a gente ficar. Daí fica o recado, Praça Maciel Pinheiro, assim como outras praças também que precisam de uma atenção maior por parte das nossas autoridades. Espero que vocês tenham gostado da história de Burle Marx. Eu acho ele um cara muito bacana, fez muito por nós aqui no Recife. E se gostaram, aproveitem, se inscrevam no canal, porque eu vou estar trazendo novidades em breve. Fui!